marcar bem. Tem até um coraçãozinho, olha. Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Agora valorizou mais, hein, doutor Henrique? Porque a Agora música me descontraiu. Senti que levantou pra eu cortar. O senhor me perdoa, mas a música me descontraiu. Já surgiu uma palavra aqui que o Schaefer disse, a gente acha que sabe, mas não sabe o que é as coisas. Ele falou que é... Fitoterápico. O que é isso? Fitoterápico é uma medicação, entre aspas, que é bem natural. É bem extraído do mais essencial e simples de uma planta, é isso. Porque quando Sem grandes processamentos. A gente pensa, a fitoterapia não faz chefe. mal, assim, né? A gente Não, pensa isso. muito pelo contrário. É uma medicação que tem seu usufruto. Tem inclusive uma linha da medicina que trabalha muito com a questão do fitoterápico, defendendo a ideia de que, como é uma medicação de custo barato, não importa aos grandes laboratórios e por isso não foi tão difundida. Dizendo, inclusive, que a potência dessas medicações, por vezes, ela é tão boa quanto as medicações de laboratório, justificando aí por que ela não é produzida, porque não tem estímulo financeiro para quem é do laboratório. Fala, chefe. É porque a primeira vez que eu ouvi falar em medicamento fitoterápico foi justamente assim, as pessoas falando que é algo natural, então que não podia se preocupar, porque era uma coisa que não faria mal, né? Falou que é remédio, comprimido, eu já fico preocupado. Porque eu tenho medo de sobrecarregar nosso corpo também, porque a gente produz nossos hormônios. Eu não estou dizendo que fitoterápico é hormônio, mas sei lá, não sei. Doutor Henrique, a justiça proibiu agora a venda da sibutramina. Falei certo a substância? Falou, O não, medicamento? na verdade, liberou a venda de, né? A que foi Proibiu a venda da que sibutramina. Não, o que foi proibido foi das outras três. Femproporex, Sanfepramona e o Mazindol. A sibutramina, ela segue sendo comercializada por grandes laboratórios. Isso não mudou. Isso está sendo uma guerra mesmo, as pessoas não estão entendendo isso. Explica pra gente. A sibutramina continua sendo vendida com prescrição correta por um profissional X. Tem um tipo de receita específica para ela, que para eu ter essa receita eu tenho que pôr meu nome lá na secretaria. Então ela segue sendo vendida, ela não tem grandes problemas. O que foi proibido, e de novo inclusive, foi a venda dessas outras três medicações, que eles chamam de ação central, que são medicações que agem inclusive em sistema nervoso central. E essas medicações proibidas têm um cunho mais óbvio. A Anvisa não autorizou a venda desde que foi proposto isso ainda nos anos 2010. Aí. Existe uma vertente da endocrinologia, de quem mexe com obesidade, que defende a ideia de que mais do que proibir, ao invés de proibir, eles deveriam ter fiscalizado. Eles deveriam ter olhado para isso com um pouco mais de carinho, porque é como se estivesse diminuindo o arsenal que o cara tem para lutar contra a obesidade. E vale ressaltar aqui, Mário, que a gente não está falando de sobrepeso, não. A gente está falando de obesidade grave. Mas eu que vou querer entender melhor, porque eu achei que era remédio para emagrecer, o senhor começou falando do sistema nervoso central. É o seguinte... Deixa eu só passar o nosso WhatsApp, para quem tiver dúvida, se me Sim, permite. 992994297. É o WhatsApp aqui da Rádio CBN, do CBN Cotidiano. Caso você tenha alguma dúvida, como eu tenho, e queira perguntar para o doutor Henrique, manda sua mensagem de áudio, escrita, e agora eu vi que já tem um monte de pergunta. Mas vamos lá, doutor, me explica então direitinho. Eu achei que tinha proibido a sibutramina, na minha total ignorância, era uma substância da qual eram feitos os medicamentos para emagrecer. Estou totalmente errado? Não está totalmente errado, não. É uma substância usada para o controle de quem tem obesidade grave e que com a obesidade está sofrendo muito, né? Diferente de quem está só com sobrepeso. Esses indivíduos têm um baita benefício com um monte de arsenal de terapia. Então o cara vai fazer atividade física, ele entra para o nutrólogo, nutricionista, e eles tinham mais um arsenal que chama remédio para tentar controle de obesidade. Dessas medicações, até 5, 6 dias atrás, quando o STF bateu o martelo, a gente tinha basicamente 4 medicações dessas. Uma desde sempre autorizada, que é a sibutramina, e outras 3 que foi motivo de discussão em 2017 também, igual está sendo agora, de passa ou não passa. A Anvisa não autoriza essas medicações. Essas foram proibidas. A sibutramina segue sendo prescrita com indicação clássica, inclusive, tem indicação para tal, não é uma medicação que você deve comprar em casa, nem mercado negro, pelo amor de Deus, não faça isso, porque é medicação que pode causar grandes males se ela for prescrita de forma errada. Só para você ter ideia, quem é cardiopata, quem tem doença hematológica, ou seja, doença de sangue. Doutor, cardiopata, problema de coração? Desculpa, problema de coração. Hematológico? Problema de sangue. Quem pode estar grávida não deve fazer uso. Então tem um monte de gente que está proibido.
Tem tipo de remédio que eu tomo que se eu tomar sibutramina junto eu tô perdido. Então, É mesmo? antes de mais nada, sibutramina é um trem sério. A prescrição é feita numa receita que eu tenho que pôr meu nome na Secretaria Estadual de Saúde, pra você ter ideia. Para eu pegar o talão dessa prescrição, eu tenho que ir lá botar meu nome, para avisar o cara que sou eu que tô pegando. Então, quem tá gordinho, eu quero emagrecer, vou tomar sibutramina, que o Não, amigo de já jeito tomou e nenhum. emagreceu. Sobrepeso porque eu quero ficar bonito no verão. Não inventa, fica feio e vivo, é melhor. E essa é a expressão sem exagero. Fica vivo, porque a consequência pode É ser muito verdade, grave. não tô brincando não, é medicação seríssima. É uma das, pra você ter ideia, eu, Henrique, nunca prescrevi isso na minha vida, porque como isso é de uma alçada muito do endocrinologista, eu como cardiologista geralmente estou vendo um cara que está mais estragado do coração, é incompatível praticamente. Então não é medicação simples, tem que ir em quem mexe com obesidade. Nutrólogo, endócrino, geriatra às vezes. Por que o senhor falou sistema nervoso central quando eu estava te perguntando de remédio para emagrecer? Como é que Que é o agem esses seguinte, remédios? como é que agem essas medicações? A via de ação, apesar de diferir um pouco dessas três que foram evitadas e proibidas agora, e a sibutramina, todas as três encostam em neurotransmissor. O que é isso? Neurotransmissor nada mais é do que o carteiro que leva a carta de um lado para o outro. É isso. Neurotransmissor é um cara capaz de ir lá num local, num sistema do corpo e falar para ele assim, funciona. Então, o nosso cérebro, onde acontece, vou arrasar agora, sinapses, que é a ligação entre os neurônios, não é isso? Exatamente. Ele manda um comando por meio do que é a neurotransmissor. A sinapse nada mais é do que o final de um fio elétrico e o começo de outro. Isso, Quem liga um fio elétrico no outro é um cara chamado neurotransmissor, perfeito. que é quem faz passar a atividade elétrica de um lado para o outro. Essas medicações, elas mexem nesses neurotransmissores. Uns de mais ação central, outros deixando sobrar substâncias que a gente já tem. Essas três medicações são as tais derivadas de anfetamina, que é usada inclusive como droga, né? Droga ilícita. Quem já foi em rave aí sabe que esse trem é usado de forma inadequada, errada, e que inclusive mata a gente em rave. Então não são medicações simples. Tem que ter orientação médica para usar. E aí, finalizando o nosso raciocínio... Eu quero voltar lá para o neurotransmissor. Isso aí. O que ela faz? Ela avisa o centro do controle do seu apetite para falar para ele assim, chega, você não precisa comer mais. Olha, Então, mesmo que você tenha vontade, mesmo que caiba no estômago, mesmo que você esteja em jejum de 3 horas, mesmo que o seu corpo estivesse avisando, está na hora de você comer, se você usa essa medicação, o corpo te avisa assim, não precisa mais. gente, E daí que o doideira. perigo, porque quem tem hoje 1,70 m e que está com 89 quilos e o cara quer chegar em 80, ele quer perder 9 quilos, ele acha que ele tem direito de uso dessa medicação. E pior, quando ele usa, funciona. Porque a ação Deve funcionar dela, rápido, porque ele deve fechar isso a boca. aí, a ação dela é falar para ele assim, não precisa ter fome. São medicações que a gente chama de anorexígias. O que é isso? É trazer ao indivíduo a sensação de ausência de fome. Só que isso é um perigo, porque do mesmo jeito que ela age nesse sistema, ela age no meio cardiovascular e deixa a frequência cardíaca do cara em 180, ela joga a pressão do cara 250 por 120, ela faz com que o pulmão do cara trabalhe mal, ela dá lesão para o cara que tem doença hematológica, doença de sangue. Então a medicação ela não age só lá, ela age lá e numa penca de lugar. Porque ela vai no neurotransmissor que Isso comanda aí. outras ações E você também. não tem esse neurotransmissor só na área do apetite. Tem um monte de fio que termina e continua de outro lado que tem o mesmo neurotransmissor fazendo esse intervalo, essa interface. Daí a arte de quem mexe com obesidade saber se esse indivíduo aguenta ou não aguenta, tem ou não tem indicação. E é por isso, Mário, que é usado em situações mais extremas. Que eu não sei se todo mundo está entendendo que está em casa ou no carro. Tem gente, Mário, agora que tem 1,60 m e que tem 300 quilos. Esse cara não sai da cama. Esse cara tem uma artrose de joelho que ele passa o dia com dor. O que é artrose A exatamente? artrose é desgaste da articulação. O joelho do cara está desgastado. É como se você pegasse a sua maçaneta da porta e fizesse em cima dela uma porta de... Não adianta. Não vai. Isso aí. Tem gente que sofre com obesidade. Para esse indivíduo, é um arsenal a mais. É mais uma arma que o médico tem para lutar contra os malefícios da obesidade. Perfeito. A gente sabe que não é fácil emagrecer assim com saúde. O senhor é cardiologista, o senhor sabe dos riscos da obesidade para a nossa sobrevivência mesmo. Agora, o senhor já viu muitos casos de pessoas que conseguem emagrecer com disciplina, não é lenda, não é conversa fiada de médico. Se a gente tiver um pouquinho de disciplina assim, dá para emagrecer de maneira saudável e constante, doutor, sem voltar a engordar? Mário, a sua palavra pouquinho foi ótima. Eu não preciso que o cara passe a ser triatleta, eu não preciso que ele tenha um relógio X, eu não preciso que ele tenha um tênis de R$1.000, nada disso.
Eu preciso que ele mude os hábitos. A sacada do cara que consegue perder peso de uma forma mais natural, dependendo dele mesmo, é mudar o hábito. Precisa ser cotidiano a mudança do cara. Não é o cara passar 2 meses fazendo uma estratégia maluca para depois voltar. Ele não aguenta. Tem que ser hábito. Você agora há pouco estava falando assim, eu não gosto de tomar remédio, porque eu sou cheio das alergias, Isso. blá, 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 blá. Você é um cara que foi condicionado ao longo da vida, com sua mãe e seu pai falando para você assim, se cuida porque você não pode tomar remédio. Então, provavelmente, você já é um cara mais preocupado que você sabe que você não pode encostar em remédio. Isso é muito comum em quem tem alergia a remédio. Esse cara que entra no consultório e consegue emagrecer, é esse cara. É o cara que passa, que vira a chave na cabeça dele e ele entende que viver de uma forma mais saudável não é só uma questão de conseguir emagrecer ou não. Tem centos outros benefícios. Pressão controla, frequência controla, seu pulmão trabalha melhor, sua quantidade de músculo, a resistência à sua insulina. Ele tem um monte de benefício. O final desses benefícios é o cara perder peso. Quando ele acha que ele está bem, que ele olha no espelho e ele está magro, ele já está bem há muito tempo que ele está se cuidando de uma maneira mais global. Entendi. Doutor, muito boa a sua explicação, como é que agem os remédios para emagrecer e essas substâncias. O senhor disse, 3 foram proibidas, a sibutramina com toda a orientação médica de um médico muito especialista, ela pode ser útil em casos extremos, gente, não é para tomar, comprar porque o amigo emagreceu e a amiga da amiga tá linda, porque é muito perigoso, age no nosso neurotransmissor. Esse é um ponto. E o remédio agora que está liberado, vê se eu estou falando certo, porque eu realmente não sei. Liberou geral, pode comprar sem receita melatonina, que é ótimo para dormir. O pessoal vai para os Estados Unidos, volta com caixas e caixas de melatonina. Vou viajar de avião, tomo um comprimido, que bênção. Tomo uma melatonina e apago, acordo no meu destino. É assim mesmo, tem algum risco, podemos comprar isso e tomar para dormir sem medo? Não, não é bem assim. O efeito é mais ou menos esse que você está falando. É mesmo? Não, dá sono mesmo? Dá sono e o cara dorme muito bem. A qualidade não é só a quantidade, a qualidade do sono melhora. Mas não é para todo mundo e em alguns indivíduos podem ter um malefício muito grande. O que se entende da melatonina hoje? Melatonina é um suplemento alimentar, é um suplemento, ela não é necessária a você. Só que a ação dela é uma ação que imita a ação de um hormônio, ou de uns hormônios, vamos falar assim, que te deixa capaz de começar o sono com melhor eficiência, permanecer no sono por mais tempo e com melhor qualidade. Então, quando alguém fala assim, você fala, minha Nossa Senhora da Penha, que não tem esse trem dentro de casa? Eu já estou afim. Pelo seguinte, em alguns indivíduos já foi demonstrado que mexe num eixo de hormônio, principalmente de hormônio masculino, e pode, e se isso acontecer é muito ruim, definir que o cara tenha menos testosterona. Então você imagina um cara que já tem menos testosterona porque ele já é um cara mais obeso, porque ele já é um cara que já não se cuida, extremamente estressado. O eixo dele já está dando menos testosterona. E menos testosterona para ele quer dizer menos tudo que você pode imaginar que a testosterona faz. Virilidade, capacidade pulmonar, capacidade cardiovascular, tudo isso. Testosterona é hormônio masculino. É hormônio masculino, isso. Se a gente tiver ele não tem bem só equilibrado... em homem não, não tem só em homem não. Mulher tem um tanto de testosterona, mas em homem é mais prevalente. Lá pelas tantas, esse mesmo indivíduo começa a usar a melatonina e por ocasião do destino, essa melatonina abaixa a capacidade que ele tem de gerar testosterona. Num cara que já tinha ela baixa, a qualidade de vida desse cara vai ficar muito ruim. Ele vai dormir, é verdade, mas ele vai só dormir. Mas entendeu? A melatonina, o senhor diz por ocasião do destino, ela sempre baixa a testosterona? Não, só em alguns casos. Está demonstrado em estudo que ela consegue fazer isso, alguns pacientes têm relato, mas isso não é sempre. Então também não é uma medicação, mesmo sendo um suplemento que parece ser algo mais inocente quando se fala a palavra suplemento. Eu não gosto dessa palavra suplemento, porque eu sempre ouço médicos... desculpa se eu estou interrompendo o senhor. Não, por favor. Eu sempre ouço médicos dizendo o seguinte, o suplemento pode sobrecarregar outros órgãos. Então você já produz hormônios. Se você vai tomar uma substância que vai te Mário, chama suplemento. É a mais do que você deveria ter. Então por que eu vou tomar esse troço? Na ordem assim, essencial, complemento e suplemento, né? O essencial você já tem. Se você não está conseguindo, o complemento seria uma ótima. O suplemento é algo que você realmente, teoricamente, não precisa ter. É um over. Isso aí. Então, se você está precisando disso, está na hora de você ter um acompanhamento maior. Igual para mim na cardiologia, se você falar para mim que precisa de remédio para colesterol, eu sempre vou te propor ter um hábito que te capacite a ter um colesterol dentro da normalidade sem uso da medicação. Porque toda vez que você põe um comprimido para dentro, altera o que você queria
e 100 outras coisas que você não queria. Toda vez. Reze para as outras 100 não serem grandes a ponto de te trazer algum malefício. Mas toda vez, a medicação, quando ela dissolve no seu estômago, ela entra para a corrente sanguínea e ela passa em todos os seus órgãos. Ela não passa só onde você queria. Mas peraí, mas a melatonina, ela é um hormônio, é um suplemento, ou ela vai fazer outros hormônios? Ela Porque você disse assim, ela imita um, o hormônio que produz ela o é som. isso aí, ela é um suplemento que É um tem suplemento. ação semelhante à ação de um hormônio. E esse troço não pode viciar, já que o sono tem uma qualidade melhor, e induz o sono rapidamente. Eu vou tomar toda noite, não pode gerar um... Eu acho que vício nunca é bom, né? Esse vício, vamos só fazer um parênteses aqui. O vício de medicações para dormir, por exemplo, como os benzodiazepínicos, o diazepam, esse que o pessoal adora usar, o clonazepam, o midazolam, esse, além do vício psicológico, de saber que é só com ele que usa, esse tem um vício somático, esse tem um vício, o sujeito padece porque ele sente falta da medicação. Da melatonina não é desse tamanho, Tá. mas o vínculo psicológico que você faz com uso, durmo, não uso, logo não vou dormir, ele é enorme e é passível de distúrbio de sono mesmo com uso. Então, não é incomum você encontrar gente que usava X de dose de melatonina e hoje usa 2X, 3X, 4X. Mais. Exatamente. O que prova que tem sim uma relação de dependência. Mas essa nem é a minha preocupação. A minha preocupação é o uso indiscriminado da droga exatamente pelos efeitos outros que ela vai ter no organismo do sujeito. Vou viajar de avião, uma viagem longa. Vou viajar de carro, quero dormir na viagem para chegar descansado em outro lugar. Minha prima tem uma caixa de melatonina que ela trouxe dos Estados Unidos. Posso pegar e tomar um comprimido? Mário, essas medicações, inclusive, elas são mais indicadas para esses momentos de crise que a gente chama do que continuamente. Ah, tá. Continuamente é muito mais fácil, correto, você trabalhar com atividade física, emagrecimento, bem-estar, a fazer yoga, vai rezar, do que. Agora, esses momentos de crise, perdi um familiar meu muito importante. Aí vale. Eu tô 30 dias de insônia. Nesses momentos de crise, essas medicações são mais usadas, elas têm mais indicação, sempre com orientação médica. Eu não sei pela rádio se o cara que está me escutando ele deve tomar melatonina. Por quê? Porque se ele inventar de tomar 1, 2, 7, 10 dias, viciar, gostar do negócio e abaixar a testosterona dele, ele vai vir reclamar comigo e eu não tenho nada a ver com isso. Doutor Henrique, olha, Thalita, eu sou nutricionista, estou adorando as explicações do doutor. Que bom, Thalita. Aí tem muitas perguntas de assuntos diferentes aqui. O senhor responde hoje ou o senhor responde, se o senhor quiser, na semana que vem? Primeiro depoimento do Janilson. Eu mudei meus hábitos alimentares. Comecei a comer fruta, verdura, carne, tirei pão, carboidrato e açúcar. Saí de 106, estou com 81. Isso em 1 ano e meio. É o que o senhor disse, ele mudou os hábitos. Exatamente. E quando a pessoa se percebe mais magra assim no espelho, ou com menos excesso de peso, ela percebe que já melhorou outros aspectos até chegar aí. Foi o que disse o doutor Henrique Bonaldi. Tanta dúvida para o senhor. Será que isso aqui o senhor Mário, responde? desculpe te interromper. Pois não. Como diz o outro, não importa o que você faz entre o Natal e o Réveillon. Pode enfiar o pé na jaca. Importa o que você faz entre o Réveillon e o Natal. Se você conseguir entender isso, você está apto a, inclusive, ir comer na churrascaria. Você só tem que ser capaz de entender que o seu hábito, o seu cotidiano não pode ser esse. Entendi. Remédio nenhum no mundo até hoje provou que eu posso ter hábito ruim e saúde. Isso não existe na medicina até hoje. Perfeito, doutor. Até porque no dia que existir eu também vou comprar. Eu ouvi, não quer dar o nome. Eu tomo Rivotril. Rivotril é o calmante? Rivotril é o clonazepam, é uma dessas drogas que eu te falei que elas são muito boas para um tipo de indivíduo que está passando por crise, mas que o uso prolongado não é muito orientado. Em exceções pequenas aí, geralmente a gente é contra o uso de clonazepam diário. Amigo, não para com esse troço. Ele falou, tomo Rivotril. E não é fácil parar, viu, Mário? O cara faz síndrome de abstinência igualzinho drogado. Aqui, ó, toma há 6 anos. Vou conseguir parar? Será que dá É pra super parar? difícil. Primeiro assim, eu não sei se ele tem indicação de uso. Se ele tiver, ótimo, continua usando. Se ele não tiver, se prepare para a guerra, porque para tirar essa medicação, tremor, alucinação, igualzinho a gente vê em filme para usuário de droga. Onde é que ele acha ajuda para largar o Rivotril? Psiquiatra, geriatra, clínico, médico bom. Tem um monte de gente capaz de te ajudar com outro, não só com outras drogas, como com outras orientações, que talvez seja o mais importante. Última, porque eu tenho que terminar o programa que tem intervalo ainda. Eu quero terminar com a 9ª Sinfonia de Beethoven. Ferreira, qual é a opinião do doutor Henrique? O senhor conhece esse médico, doutor, esse remédio? Em relação ao medicamento Saxenda, S-A-X-E-N-D-A.
Tá bem, existe um grupo de novas medicações que foram criadas para um fim específico, sendo usadas para controle de peso e redução de gordura corporal. Esse vale a pena abrir um tema de 15, 20 minutos para isso, Mário. Semana Esse que vem. é super interessante. Semana que vem pode ser? Fechou, sim senhor. É sobre o que mesmo você falou? É para redução corporal? Redução de gordura. Redução de gordura. Olha aí, Ferreira. Ferreira, você tá danado, hein? Sugeriu o nosso tema aqui. O que eu faço com arroz? Como nas refeições todo dia, e dizem que devo cortar o carboidrato, logo o arrozinho. Calma. Vanderkoken. Vanderkoken. Obrigado, chefe. Semana que vem, Vanderkoken. Doutor Henrique vai responder como é que tira o arroz. Se é que tem que tirar mesmo, com um pouquinho só. Uma colherzinha, Isso aí, 3 de quanto feijão. menos, melhor. Quer comer muito? Gosta de comer? Coma pouco, aí você vai comer por mais tempo. Isso aí. Mas eu Pega um como dia muito. na semana, uma refeição um dia na semana e põe 3, 4, 5, 6 Ih, colheres de rapaz, arroz. Fora isso, come menos O arroz. André aqui que fala de pates. Ih, doutor, chegou um monte de dúvida. Semana que vem vamos responder. Nós vamos Deixa eu fazer um agradecer. podcast. Tá, a Sara. 3 horas aqui. Sara disse que adora a música clássica do maestro. Maurício, cantando e estimulado aqui pela música do Beethoven. Doutor Henrique, o senhor é um sucesso aqui na rádio. Muitas perguntas para o senhor. Obrigado mais uma vez pela paciência com que o senhor nos atende. Hoje falou sobre remédio para emagrecer. Você vê só, hein? Atua no neurotransmissor. E eu achei que na moleca de gordura quebrava aquele troço, a gente eliminava. Nada a ver. Vai no neurotransmissor, a gente tem menos fome. Explicou também sobre o remédio para dormir, melatonina.